Boa noite, irmãos. Vamos prosseguir o nosso estudo da Epístola aos Romanos, com a ajuda aí do Ministério Escrito do irmão Bruce Enster. E estamos, então, entrando no assunto redenção. Lembrando aos irmãos aqui presentes que, anteriormente, nós comentamos sobre a justificação, porque são dois pontos citados, né? No versículo 24 de Romanos 3, a justificação e a redenção em Cristo Jesus. Nós vimos a questão da justificação, suas diferentes aplicações, né, e representações na reunião passada. Então, se algum irmão não viu, já está disponível lá no canal Só Vale Se For Verdade. Inclusive está com esse título, O que significa a justificação na Bíblia, para achar facilmente no canal. Então, a gente hoje aqui vai começar a ler o tema da redenção. E o texto diz o seguinte, vou iniciar a leitura. Paulo disse que somos justificados pela redenção que há em Cristo Jesus, no versículo 24. Assim, o crente também é redimido. Redenção significa ser comprado e libertado. O crente é libertado do pecado, do juízo, do cativeiro de Satanás e do mundo e suas atrações. O propósito da redenção é libertar o crente para que ele possa fazer a vontade de Deus, na adoração e no serviço. Isto é ilustrado nas Escrituras, nas palavras do Senhor a Faraó, por meio de Moisés. Deixa ir o meu povo para que me sirva. Isso está em Êxodo 8, verso 1. Como regra geral, a redenção é sempre de ou fora de alguma coisa adversa que manteve as pessoas em cativeiro, porque a ênfase na redenção está em ser liberto. E aqui tem umas poucas referências, né, desse termo libertado. Na King James, em Apocalipse 5, verso 5, perdão, na King James, em Apocalipse, capítulo 5, verso 9, diz: nos redimiu para Deus. Mas redimido não é a palavra certa lá. Deve ser traduzido: nos compraste para Deus. Dal, eu vou compartilhar minha tela para poder manusear lá a Bíblia, tá bom? Pode ser? Pronto, vou interromper aqui. Como o texto cita o verso 24 para analisar e também para relembrar os irmãos, né, o versículo que nós estamos estudando é esse aqui, irmãos. Capítulo 3, verso 24, que diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós vimos, né, na reunião passada, esse justificados aqui, o que ela representa para nós. E agora estamos vendo a redenção. São duas coisas citadas aqui, que é em Cristo Jesus. Vamos ver, irmãos, uma das referências aqui, acho que não é necessário ver todos, mas nessa parte aqui, né, como regra geral, a redenção é sempre de ou fora de alguma coisa adversa que manteve as pessoas em cativeiro, porque a ênfase da redenção
está em ser libertado. Aí tem uma referência aqui em Êxodo novamente, né, 15, 13. Vamos dar uma olhadinha lá. Diz assim: Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. A outra referência é Salmos 25, 22. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Salmos 49, 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Salmos 130, verso 9. Verso 8. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Então vamos ver mais uma aqui, Jeremias 15, 21. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Então, com esses versículos aqui, irmãos, podemos ver, né, o significado da questão da redenção, que inclusive é muito falado, né, no Antigo Testamento também. Acredito, irmãos, que é muito importante entender o assunto sobre a redenção, porque desmonta aquela tese do livre-arbítrio, que é muito difundido, que a pessoa tem livre-arbítrio. Você não encontra isso na Bíblia, mas as pessoas pregam muito por aí, que nós temos livre-arbítrio. Se eu tenho livre-arbítrio, por que eu fui redimido? Porque precisou da libertação. Então não temos, aliás, não tínhamos nenhum livre-arbítrio. Estávamos presos realmente pelo pecado, ele era o nosso Senhor, ele que dominava, pelo mundo, por Satanás, estávamos presos. O Senhor nos libertou, a redenção que há em Cristo, quando da sua morte na cruz. Então, quando a gente entende a verdade, fica mais fácil caminhar. Porque até então se falava muito, e ainda se fala muito isso. Ah, não, você tem livre-arbítrio, você escolhe se você quer Deus, se você não quer Deus, quando você quer pecar, se você não quer pecar. E isso não é verdade. Já nascemos assim, o homem natural, ele nasceu assim, escravo do pecado. E por isso que eu obedeci ao pecado, não é porque eu quero, não, você é obediente ao que você é servo, a quem você serve. E era o pecado. Uma pessoa sem Cristo, o Senhor dela é o pecado, é o mundo, com as suas atrações, é Satanás. Por isso que é necessário o sangue, foi necessário o sangue de Cristo na cruz para não só nos libertar, como nos comprar. Tem duas coisas, né? Não é só libertação. Além de nos livrar, nos libertar desse antigo senhor, ou senhores, ele agora também nos compra. Então pertencemos a Cristo. É muito importante esse entendimento.
Só vou citar aqui os dois versículos que a gente vai estar chegando lá logo. Romanos 6, 18 a 20. É assim, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E aí vou continuar lendo aí o 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como aprendestes, como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. E no 20 diz, porque quando eres servo do pecado, servos do pecado, estáveis livres da justiça. Então, outrora, éramos servos, como o irmão acabou de falar, éramos escravos totalmente dominados pelo pecado. Mas o Senhor nos compra, é a remissão, né? E nos redime, né? A redenção. Ele nos compra e nos liberta. Então, nós somos livres para servir a justiça, porque antes não tínhamos essa liberdade. Só servíamos mesmo ao pecado e éramos dominados pelo pecado. Eu vou ler aqui mais uma vez, Michel, para a gente passar esse tópico aí, que eu acredito que os irmãos tiveram entendimento dessa parte, né? Alguma dúvida a respeito disso? Algum dos irmãos aí que acompanharam? Irmãos e irmãs? Outros irmãos chegaram aqui também, Daiane Portilho, Rita de Cássia. Tudo certinho, né? Maravilha. Pronto, então a gente lê de novo para os que chegaram agora. O assunto é redenção. E então a gente poderia passar. O que é que você acha, Michel? Pode ser? Deixa eu dar uma lida aqui. Redenção. Paulo disse que somos justificados pela redenção que há em Cristo Jesus. Verso 24. Assim, o crente também é redimido. Redenção significa ser comprado e libertado. O crente é libertado do pecado, do juízo, do cativeiro de Satanás e do mundo e suas atrações. O propósito da redenção é libertar o crente para que ele possa fazer a vontade de Deus. Na adoração e no serviço. Fazer a vontade de Deus, de que forma? Na adoração e no serviço a Deus. Porque antes, na incredulidade, nenhum incrédulo, ele faz dessa forma para nós hoje, né? Adoração e no serviço. Então nós fomos comprados e libertados.
Isto é ilustrado nas Escrituras, nas palavras do Senhor a Faraó, por meio de Moisés. Deixa aí o meu povo para que me sirva. Êxodo, capítulo 8, versículo 1. Como regra geral, a redenção é sempre de ou fora de alguma coisa adversa que manteve as pessoas em cativeiro. Porque a ênfase na redenção está em ser libertado. Então, a redenção aí, só rapidamente falando, o propósito da redenção aí é tirar a pessoa de um domínio, para colocar fora, liberto, totalmente liberto. Veja assim, porque a ênfase da redenção está em ser libertado. Essa é a ênfase da redenção. Isso é maravilha, né? A gente saber essas coisas que nós fazemos para o Senhor é por amor, né? Não é por imposição, porque o Senhor nos liberta e nos dá, vamos dizer assim, essa liberdade para servir a justiça, servir a Deus, como foi falado aqui, né? Em adoração e também no serviço que nós fazemos. Apocalipse 5, 9 diz: nos redimiu para Deus, aí na King James. Mas redimido não é a palavra certa lá. Deve ser traduzido nos compraste para Deus. Isso aqui é Apocalipse 5, 9. Aí, Michel, acredito que já pode passar, viu? Então, o próximo tópico, irmãos, é os 4 aspectos da redenção. A Bíblia fala de redenção em relação aos cristãos em pelo menos 4 maneiras diferentes. Elas são a redenção de nossas almas. Isso ocorre quando recebemos a Cristo como nosso Salvador. E um dos exemplos aqui de referência é justamente o que a gente leu, né? Romanos 3, 24. Tem também Efésios 1, 7. Vamos dar uma olhadinha lá para seguirmos no ritmo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, a redenção de nossas almas, que a gente viu aqui. O segundo aspecto é a redenção do nosso tempo. Isso deve continuar durante toda a nossa vida como uma questão de exercício cristão. Efésios 5, 15 e 16. Dá uma olhadinha lá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O terceiro aspecto é a redenção de nossos corpos. Isso ocorrerá no arrebatamento, quando seremos glorificados. Uma referência aqui, Romanos 8, verso 23.
Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos e esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E o quarto aspecto é a redenção da nossa herança. Isto ocorrerá no aparecimento de Cristo por meio dos seus juízos derramados sobre a terra. Referência a Efésios, capítulo 1, verso 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Vou ler o versículo 13 para a gente entender melhor o contexto. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, esses são os 4 aspectos da redenção que temos em Cristo Jesus. Então vamos lá. Vou ler aqui, se algum irmão quiser, durante a leitura, fazer algum comentário, pode interromper também. A Bíblia fala da redenção em relação aos cristãos, em pelo menos 4 maneiras diferentes. Elas são a redenção de nossas almas. Isso ocorre quando recebemos Cristo como nosso Salvador. Libertação de nossas almas de um juízo, né? Então, quando a gente recebe o Senhor Jesus como nosso Salvador, Ele é nosso Salvador mesmo, não é meio Salvador. Estamos salvos, libertados, tirados de uma condenação eterna. E isso aí não volta atrás. Redenção de nossas almas. Esse segundo ponto aí, eu lembrei do que o irmão Luiz Amalfi, ele falou uma vez, sobre remir o tempo. Aqui, segundo ponto, o irmão diz assim, a redenção do nosso tempo, ou seja, a libertação, vamos dizer assim, né, compra e libertação do nosso tempo. Isso deve continuar durante toda a nossa vida, como uma questão de exercício cristão. E quando colocou o versículo aí, né, acho que foi Efésios, remir o tempo, foi Colossenses, esse remir o tempo é justamente isso, a gente libertar o nosso tempo para se dedicar às coisas do Senhor. O que é isso? Como o irmão explicou, Luiz Amalfi, né? Muitas vezes a gente está fazendo algo na nossa vida que não tem tanta importância, que não tem importância nenhuma.
Não sei se algum irmão quer dar algum exemplo aí, mas a gente está usando um tempo nosso, algumas horas, minutos da nossa vida, que aquilo ali não está sendo de edificação, não está sendo de proveito. Então, o que é que a gente faz? A gente liberta, a gente deixa aquilo de lado para se ocupar com aquilo que é realmente edificante, que é as coisas de Deus. Então, isso aí faz parte de um exercício cristão. Que a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus é realmente importante para cada cristão. É um assunto que diz respeito a nós, que vai ficar conosco para toda a eternidade. Então a gente precisa também, né, fazer essa compra. Não só comprar, como decidir, né, fazer isso aí, mas atuar libertando realmente. Então muitas vezes a gente está, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Está muito tempo jogando um videogame, né? Então, o videogame é só para distração da nossa mente e passando o tempo sem edificação, sem proveito nenhum. A gente poderia dizer assim, olha, julgar isso que a gente está fazendo. Eu tenho aqui 3 horas de minha vida disponível e eu estou usando isso aqui jogando videogame. A gente não vai estar colocando uma regra, dizer que a pessoa não pode jogar, mas se a gente for sensato, a gente poderia libertar um tempo para isso, para se dedicar às coisas do Senhor. Ou seja, olha, dessas 3 horas aqui, eu vou pegar 1 hora e meia, eu vou estar lendo a palavra de Deus. Depois eu vou lá. Ou então pego o integral, né? Porque a gente não vai fazer uma regra. São coisas lícitas, porém a gente tem que tomar o cuidado para que aquilo não domine a gente e também não faça com que nosso tempo fique infrutífero, né? Então achei muito interessante essa parte aí que o irmão falou, a redenção do nosso tempo. Isso deve continuar durante toda a nossa vida como uma questão de exercício cristão. É assim que a gente cresce no conhecimento, é assim que a gente vai crescendo, né? É igual um halterofilista. Ele tem que estar na academia sempre pegando lá os halteres, né? Os pesos lá e fazendo os movimentos. E aí o músculo dele vai crescendo, né? Ele vai se fortificando naquilo. Assim somos nós também, na questão dos nossos exercícios diários em relação à palavra de Deus. Muitas vezes a gente tende a se ocupar com algo que não tem uma edificação. Isso não quer dizer que a pessoa não possa ir a uma praia, não possa jogar um videogame, não possa ver futebol, mas deve ser julgado isso em nós, porque se a gente deixar que essas coisas tomem muito nosso tempo, brevemente a gente vai ficar sabendo o quanto a gente, vamos dizer assim, perdeu nisso aí. Né? E eu estou falando aqui, isso serve também para mim. Porque quando a gente fala, a gente não é perfeito naquilo que a gente está falando, mas a palavra de Deus sempre nos ajuda a, a meditarmos, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então é muito bom até essas lives que nós fazemos, estarmos juntos aqui, família também, aqueles que têm suas famílias, estarem juntos lendo a palavra, estar na assembleia, tudo isso é uma boa ocupação para o cristão. A oportunidade, pregar o evangelho, tudo isso aí, remir esse tempo aí, libertar esse tempo. Usar de uma maneira que seja proveitoso para a honra e glória do Senhor. Então, aquele versículo, não sei se você lembra, ou algum irmão aí lembra, que fala para ensinar a contar os dias, ele tem alguma relação com o que você está falando? Isaac, eu não estou lembrado, Isaac. Não sei se algum irmão pode ajudar aí também. Me deu uma falha aqui. Eu acho que é Moisés que fala, né? Senhor, ele ora assim, né? Ensina-me a contar os meus dias, algo assim. Algum irmão se lembrar aí, poder. Qual é? Posta.
Não sei. Vou tentar ver aqui se eu acho, viu, Isaac? Algum irmão colocou Mas nós aqui, vamos ver Salmo 90. Salmo 90, 12 aí. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Olha, Isaac, até onde eu estou entendendo aqui, eu acredito que tem relação, sim, com o Senhor nos ajudando a aproveitarmos o nosso dia a dia, né? Para que a gente ande em sabedoria, né? A gente cresça, né? Quando fala do coração, a gente fala dessa parte da mente também, né? Das afeições. Não sei se algum irmão aí está reunido aí, pode dar uma explicação melhor. Mas eu acredito também, Isaac, que tem uma relação muito bem direta, viu? No que a gente está conversando aqui. Acredito que um dia ele será contado se ele foi produtivo, né? Se ele foi para o Senhor, né? Se um dia nós vivemos o dia inteiro só na carne, esse dia ele não deverá ser contado, né? Aliás, deve até ser esquecido, né? Porque não trouxe nada, né? Para a glória do Senhor, não foi um dia produtivo, talvez nesse sentido também, né? De contar o dia, de ser um dia lembrado, de ser dias. Então, todos os dias da nossa vida, né? Como você está falando na questão de remir, né? Ali de comprar esse tempo, seja também nesse sentido, né? Que todos os dias sejam dias que valham a pena eles serem contados, né? Porque eles foram de algum louvor, né, para o Senhor, para a sua obra, né? Acredito que faz sentido com aquilo, né, que você estava falando, né, sobre aquilo que o Bruce escreveu sobre remir, né, o tempo, que é uma redenção aí, uma das questões, né, ou dos aspectos, né, da redenção. É isso, os irmãos, assim, sempre falam, né? Que o que vai ficar, o que é de valor realmente, é como você falou, aquilo que foi produzido, não o material usado, né? É o ouro, a prata, as pedras preciosas. Então, só vai subsistir no final tudo aquilo que foi feito para a honra e glória do Senhor. O que é humano, né? Então, o que é humano vai ser destruído, né? Vamos dizer assim. Não tem valor, né? É passado pelo fogo e totalmente consumido. Então, é isso aí, Isaac. A gente saber aproveitar E realmente realmente, nosso tempo, né? Desculpa, irmão, pode falar. não prestando mais atenção, né, a gente consegue ver o quão é importante também, né, esse aspecto aí, né, da redenção, porque vivemos, né, dias muito tumultuados, né, de muita abertura para a carne, né, para a tecnologia, as pessoas muito voltadas, né, para o trabalho, né, para o mundo, mesmo coisas lícitas, mas que de forma sutil, né, vai tomando realmente o nosso tempo e a gente não percebe. E se realmente não estivermos atentos e buscando aí, né, na direção do Senhor, realmente vamos passar dias que não deverão ser contados, né? Não tem como contar, porque serão dias perdidos, né? Serão dias carnais, ou totalmente carnais. Sei que é uma questão muito difícil, por conta disso também, desses últimos tempos, e de muitas vezes nos distanciarmos muito, né, do ensino, né, da palavra, e a questão do testemunho ao ponto que chegou, né, tudo isso interfere também. Né, e viver os últimos dias, né, como estamos vivendo, e todos os entretenimentos, né, que têm crescido muito, né? Na realidade, essas últimas décadas tem crescimentos aí, evoluiu para mais de milênio, né? De tanta evolução.
E se não realmente não estivermos atentos à palavra do Senhor, a gente pode terminar não remindo o tempo, né? E achando que está tudo certo, né? Porque são coisas lícitas, né? A maioria delas, né? Mas que toma muito o nosso tempo. É muito importante realmente refletir sobre esse ponto, porque assim, a redenção lá, a primeira redenção da alma, ela já foi feita, né? É como se fosse passado, né? Quando o Senhor Jesus morreu e a gente creu, ele é passado. Essa daí é do tempo presente, né? Então é algo que temos que estar realmente exercitando, como ele falou, é um exercício do cristão, do crente. E a outra é futura, né? Então está no futuro lá, né? Que vai ser a redenção do corpo, né? E a aparição, né? Na aparição de Cristo lá, a redenção da esperança. Então, essa daí, ela parece não, ela é a mais difícil, entendeu? Então, por isso que eu acho interessante a gente falar um pouco sobre isso. Porque é o nosso dia a dia, é o nosso tempo, é o nosso exercício. E realmente, nesses últimos dias, está muito comprometido. O Michel colocou o versículo lá de Colossenses que eu achei interessante. Coloca de novo, Michel, pode ser? Não sei se você vai comentar ele também, você colocou para comentar. Eu achei interessante que diz assim, Colossenses 4:5, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Então aqui também está falando da nossa conduta, de como a gente deve libertar o nosso tempo para com os que estão de fora, né? Agindo com sabedoria. E depois quer ver outra versão aí? Andai em sabedoria para os que estão de fora, portai-vos, no Almeida Revista, que é portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora, aproveitai as oportunidades. Isso também é interessante, porque aqui a gente está falando, né, da nossa parte individual, ou seja, eu mesmo, né, tendo que libertar o meu tempo, tratando na minha situação aqui, na minha condição, é algo individual, mas também existe eu tratando com as pessoas lá fora. Então aí fala. Inglês eu não sei, viu, Michel? Não me bote para ler inglês, não. Faça essa tradução aí, por favor. Ande com sabedoria para com aqueles. Pô, tirou ali, né? Ou, perdão, Dal. Eu acho que nessa versão de Darby ele fala remindo oportunidades. É. Eu não sei Então como aqui é que não está volta bem para o colocado. original aqui. Ande com sabedoria para com aqueles que não têm oportunidade de. Não sei. Aqui, ó, redimindo oportunidades. Redimindo oportunidade. Acho que conhece de inglês aí, pode falar, viu? Mas a questão é essa, até para quem está fora, a gente deve aproveitar as oportunidades para dar sabe, o testemunho e pregar o evangelho para essa pessoa. E isso é sempre para honra e glória do Senhor, né? Então, a gente libertar esse tempo, aonde quer que a gente esteja. Né? O irmão colocou primeiro em Efésios e depois colocou também Colossenses. Os irmãos estão. Deixa eu ver aqui o que é que a irmã Ana Carolina. Lembrei do poema do Charles Stud. Está no acervo digital cristão. A vida só uma vida que logo vai passar. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Uma coisa prática mesmo, irmãos, que acontece muito, principalmente hoje, com essa polarização da política, né? Às vezes a gente pode perder um tempo muito grande ali com o outro, ou até com o incrédulo mesmo, falando do Bolsonaro, ou do Lula, ou do Supremo Tribunal Federal, e as questões que estão agora, né, o tempo inteiro na mídia. É mais ou menos isso daí, né, que eu vejo nesse versículo de aproveitar as oportunidades, né, de remir esse tempo. Você poderia aproveitar aquelas horas e estar falando do Senhor, ou estar trazendo, né, não, tudo bem que comece o assunto daquele jeito, porque ali, mas aí que durante você consiga voltar e remir esse tempo, e aproveitar esse tempo, e trazer o Senhor para o centro daquela conversa, ao invés de passar uma hora, duas ou até mais tempo falando sobre a política,
falando sobre futebol, quem perdeu, quem ganhou, falando sobre coisas passageiras, né? Então acredito que essa parte é muito sobre isso, né? E a gente pode cair nisso. Eu já caí várias vezes, de depois e me senti ainda mal, né? Poxa, fiquei tanto tempo ali falando sobre política com aquela pessoa, e poderia ter sido o assunto ser o Senhor, ser a sua palavra, e no entanto, olha que tempo perdido. Olha, Isaac, você falou o ponto, assim, vamos dizer assim, você deu um exemplo aí, que é muito corriqueiro, né, na nossa vida. Um exemplo que é muito corriqueiro. No momento que a gente está conversando com uma pessoa, começa a falar de vários assuntos aqui, secular mesmo, do mundo, e acaba não aproveitando aquilo ali para colocar o Senhor na conversa, né? Trazer para o Evangelho, né? Aquela conversa ali. E também outra situação que acontece com a gente nisso aí, como o irmão falou, é que a gente deve ter coragem, porque muitas vezes a gente fica intimidado, né, de querer falar, vem até às vezes na nossa mente, mas a gente fica meio intimidado em querer falar com a pessoa sobre o seu Jesus. A gente pensa assim, acho que esse não é o momento de falar não, né? Acho que não está no clima, o clima não é esse não. Só que aproveitar a oportunidade, aproveitar realmente a oportunidade, seja favorável ou desfavorável, né? Se eu deixo o cristão aqui nesse mundo justamente para isso, para ele ser luz para as pessoas, né? E também conservar, ele é sal, né? Ele conserva assim, dando um bom testemunho. Então as coisas práticas de nossa vida, aquilo que é realidade, que é verdade, a gente deve realmente espalhar na oportunidade que a gente tem. E isso pode ter acontecido com muitos aqui, como já aconteceu comigo, da gente ficar inibido de falar naquele momento ali da pessoa do Senhor Jesus, de levar o assunto para o Evangelho. Mas se a gente confiar no Senhor, a gente vai ver mais tarde que teve algo de bom, porque foi a favor do Senhor. E falar sobre o Senhor, sobre a sua palavra, é um assunto que a gente mais domina do que a política, entendeu? Então, de repente, ficar falando sobre política, ou sobre futebol, ou sobre esse tipo de assunto que a gente não domina tão bem quanto as pessoas que estão lá, é pior para nós. Então, é melhor falar aquele assunto que a gente domina muito mais, que é sobre o Evangelho, que é sobre a palavra, que é sobre as coisas celestiais, é sobre o Senhor Jesus, a sua obra, cruz. Então, esse é um assunto muito melhor para a gente falar, que a gente domina muito melhor, do que política, do que Supremo, né? Eu já passei alguns maus bocados tentando debater política, falar de política. A pessoa chega puxando o assunto, aí você vai entrando, mas a gente vê que não é esse a nossa praia, não é essa. Entendeu? Você vai terminar perdendo nesse debate aí. Não é para nós. É melhor a gente falar o assunto que a gente conhece muito bem, ou que estamos conhecendo a cada dia, que é o Senhor Jesus. Né? Eu percebi uma coisa, irmãos, nesses 4 aspectos. A gente pode perceber que esses 3 aspectos aí, tirando do tempo, a redenção de nossas almas, de nossos corpos e da nossa herança, é algo que envolve realmente a soberania de Deus, e é algo que ele já realizou uma parte, né? E a outra vai se concretizar. Mas quando a gente olha essa questão da redenção do nosso tempo, percebamos aqui como isso envolve a nossa responsabilidade. É algo que, como é dito aí no texto, né, uma questão de exercício cristão. E graças a Deus, né, nós podemos, então, redimir o nosso tempo para fazer para andar, né, nas obras que Deus nos deu, né, no nosso dia a dia, na nossa rotina.
E eu lembrei também, irmãos, em 1 Timóteo, capítulo 4, do apóstolo Paulo orientando Timóteo, né? Aqui, a partir do verso 13, fala assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então é interessante aqui que o apóstolo Paulo fala da questão de persistir, né, em ler, exortar e ensinar. Isso aqui já deixa claro a questão da ocupação do cristão, né? O como é aproveitável para Deus ele vê os seus aqui ocupados em ler, em exortar e ensinar, né? Claro, na questão do homem e da mulher, cada um em seus diferentes ministérios, né, orientados por Deus, mas ocupar com as coisas de Deus no seu dia a dia. E a questão também de Paulo dizer para não desprezar o dom que há em Timóteo. E é claro que o dom, ele é feito para edificar o corpo de Cristo, mas também há o dom de evangelista, né? Um dom em que você pode utilizar a qualquer momento e a qualquer hora. E os outros dons também, né? Algo que a pessoa pode utilizar em qualquer momento do seu dia a dia. Então é muito interessante aquele versículo que a gente viu lá também em Colossenses, essa questão de remir o tempo, né? Mesmo com os de fora, significando essa questão de você encontrar uma boa oportunidade para falar de Cristo para uma pessoa, né? Se nós julgarmos a pessoa como sendo uma pessoa que precisa ouvir o evangelho, que se diga o evangelho e que, se por acaso for algum irmão, né, que conversem sobre Deus, que possa ajudar de alguma maneira, né, principalmente no estágio de hoje da ruína da cristandade, né, pela nossa culpa, onde cada um pensa de uma maneira, então a gente não sabe como Deus trabalha quando a gente tem uma simples conversa com um irmão, né, que está misturado aí no sistema religioso. Mas isso mostra a importância da gente andar em sabedoria, irmãos, sabedoria que nós podemos pedir a Deus, né, em Tiago fala, quem quer sabedoria, peça a Deus que Ele a dá, e justamente para sabermos qual o momento exato, de qual maneira devemos abordar, né, em nosso trabalho, quando estiver passeando, né, vendo também como é o estilo da pessoa, para que a gente possa saber se comunicar melhor e abordar, né, o evangelho, e por aí vai. Por isso, irmãos, que eu entendo também que cada caso é um caso, né? Muitas vezes nós, irmãos aqui, né, a gente pode ter uma rotina diferente do outro, por isso que eu não me sinto nem à vontade de ficar citando exemplos práticos, porque às vezes uma coisa que é para um irmão algo que possa, como posso dizer, ser uma perda de tempo, para outro irmão não, porque muitas vezes já pode ser o próprio trabalho daquele irmão. Mas agir em sabedoria é você mesmo se julgando, vendo se aquilo que você está fazendo é realmente de proveito, né? Se aquilo que você está fazendo você vê que não frutifica nada para Deus e você tem o entendimento de mudar, né? Para fazer a vontade de Deus, ocupar um tempo com Ele, fazendo algum ministério que seja de proveito para Deus, né? Até na questão de abordar um assunto, seja no trabalho ou no passeio, como eu disse anteriormente, isso envolve muito a sabedoria. Tem até uma passagem, eu acho que é a 1 Pedro 4, quando fala assim, esteja pronto, né? Esteja pronto para responder. Deixa eu ver aqui onde fica exatamente. Ah, tá. 1 Pedro 3,15. Diz assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós.
Então, assim, irmãos, praticamente é você ficar pensando nas coisas de Deus realmente o dia todo. Porque quando a gente está ligado nos assuntos de Deus, né, a gente pensa em Cristo a todo momento, seja onde a gente estiver, nós vamos estar sempre com as anteninhas ligadas, né, e procurando um bom momento para falar de Cristo com uma pessoa. E no momento que nós julgarmos certos, né, irmão? Porque há essa responsabilidade em nós. E também nós não podemos fazer ou falar de uma forma que possa parecer muito forçado e realmente ser fora da situação. Eu lembro até o irmão Mário Persson, nessas histórias, né? Ele contou uma vez que ficou falando uma palestra, e aí teve uma pessoa que repreendeu ele, porque em nenhum momento ele falou do evangelho no momento da palestra. Aí Mário disse que respondeu, né? Mas eu sou pago para falar de um assunto específico para aquela empresa, eu não estou ali para falar do evangelho. Então, eu estou citando esse exemplo do irmão Mário aqui para mostrar um exemplo prático, né? Que realmente exige de nós uma sabedoria em Deus para sabermos o momento certo. Mas o fim é remir o tempo, irmãos. Remir o tempo, né? Separando um tempo para Deus. Seja um momento próprio mesmo, como essa reunião que estamos fazendo, seja em uma outra atividade que a gente esteja fazendo, mas aí nós pensando em Deus assim, a gente pensa, olha, tá uma boa oportunidade aqui para eu falar com essa pessoa dessa forma para apresentar Cristo a ela. Então é uma exortação maravilhosa para nós, né, irmãos? Mostrar que o serviço não tem horário específico, pode ser a qualquer momento. Só temos que estar com, como eu falei, né, com as anteninhas ligadas para saber o momento certo. Amém. O irmão Leones, ele faz a pergunta aqui. Irmãos, o que o apóstolo Paulo diz sobre falar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo? Gostaria de ouvir uma explicação dos irmãos. Deixa eu ver aqui. Só não me lembro onde se encontra essa passagem. Ela está em 2 Timóteo. Timóteo 4:2. 2 Timóteo 4:2. 4:2. Colocar aí, Michel, para a gente ver. Aqui ele fala assim, desde o versículo 1, né? É bom. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redargue-as, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores ou instruidores, conforme as suas próprias concupiscências. Então, esse pregues a palavra, enche a tempo, e fora de tempo é um julgamento, vamos dizer assim, nosso mesmo, né? Porque muitas vezes a gente pensa em não falar, mas não como o exemplo aí que Michel deu, né? O momento do trabalho é um trabalho em que a pessoa não vai ser inoportuno, né? Se ali a situação é para se dar uma instrução a respeito do que o trabalho está tá pagando para a pessoa fazer, então a pessoa deve fazer, completar aquilo ali, e no momento oportuno, ou no momento oportuno que é dado, que insiste, oportuna, e cadê? Ele botou aqui, insiste no tempo oportuno e no inoportuno. Refuta. Esse inoportuno aí não é como o irmão Michel falou de Mário, né? Que ele estava ali para fazer a obrigação dele. Mas esse inoportuno é porque muitas vezes a pessoa não está receptiva. Mas há condição para a gente chegar e falar para ela. Ela não está sendo receptiva, a gente vê ali que, sabe, ela está rejeitando. Mas por causa do tempo que está muito próximo, e o Senhor vem julgar os homens, então a gente deve ser dedicado em passar a palavra para aquelas pessoas na misericórdia da alma dela.
tendo misericórdia, que é o que fala, né? Que pregues a palavra enche a tempo e fora de tempo. Por que ele fala isso? Porque já está chegando o tempo, diante de Deus, do seu Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Então, para a pessoa ser libertada, né, dessa possível condenação. Então, Paulo fala isso para Timóteo, né? Então, Deus nos coloca em certas situações em que muitas vezes a gente tem a oportunidade de falar e deve falar, e tem a parte que é inoportuna, ou seja, a gente está julgando aquilo ali, que, poxa, eu não vou falar porque o assunto aqui não é esse, mas é como o Michel falou, é uma questão de ser sábio, mas Deus quer alcançar a salvação da alma daquelas pessoas. Se eu estou envolvido ali em um certo assunto e eu posso falar, fala confiando no Senhor. Porque a gente sabe que se a gente for esperar tapinha nas costas, então isso não faz parte do cristianismo, né? O cristianismo, a pregação do evangelho é a gente sofrer realmente rejeição, sofrer o mal e deixar com que o Senhor trabalhe na vida daquela pessoa que ali causou alguma injúria, né, para nós, né? Mas é um ato que a gente deve fazer, não buscando esperar acho que eu falo agora aqui porque vai ser tudo tranquilo, tudo beleza. Paulo, quando ele estava pregando, não teve nada de tranquilidade para ele. Ele foi perseguido, foi meio a aflições, e ele fez isso. Esse oportuno e inoportuno é justamente isso aí. Em meio àquele, sabe, ele chegou lá em Atenas, né, lá em Atenas, e aproveitou aquele momento ali, vendo as capelazinhas dos deuses que eles faziam, e começou a falar, levando o assunto para Deus. Teve um outro momento que ele estava, esqueci agora, muitas vezes Paulo teve essa perseguição, principalmente dos judeus, né, dos judaizantes. Então, em meio a essa aflição toda, ele poderia julgar assim, não está sendo oportuno porque aqui tem muito judaizante aqui. Mas ele vai lá e prega. Então, a gente deve confiar no Senhor para fazer isso aí. Porque se a gente for esperar só um momento bom, favorável, vai ficar somente uma parte, mas ali fala de oportuno e inoportuno. Claro que a gente não vai usar uma parte de responsabilidade nossa que a gente tem com os nossos, vamos dizer assim, nossos empregadores, né, com nossos chefes, para roubar esse tempo deles. Isso aqui não fala de roubar, fala de libertar tempo. Então, dessa forma aí. Não sei se deu para o irmão entender a parte oportuna e inoportuna. Muitas vezes a gente julga e fica intimidado. Mas aquela timidez é nossa, não do Senhor, porque eu estou com medo de quê? De sofrer injúria? Mas isso faz parte do cristianismo. Até melhor falando, não só faz parte do cristianismo, mas faz parte da pregação do evangelho, isso aí. Em algum momento a gente, né, a gente realmente sabe ser humilhado por alguém, a pessoa virar a cara, chamar a gente de louco. E esse momento aí é inoportuno mesmo. E tem outros momentos que vai ser oportuno e que a pessoa vai receber de bom grado. E a gente vai sair assim, né? Poxa, com aquela alegria, né? O irmão colocou aqui, tá bom, irmãos, obrigado. É que eu tinha sempre uma certa dúvida sobre esse assunto. Tinha lido algumas vezes, mas agora ficou claro. É o irmão Leones.
Em um certo momento a gente vai estar, né, muito contente. Em outros momentos a gente vai ficar meio aflito, né, com a situação. É oportuno e inoportuno. Lá em Atos 26, eu acho que era isso que você estava querendo falar. E o 28, que Paulo está diante de Agripe, do rei Agripe, eu acho, governador, alguém assim. Ele sempre estava sendo julgado ali, né? E aí ele vai falar. Atos 26, 28. Bem lembrado essa parte aí, viu? E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Interessante isso aí. E disse Paulo: provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo se tornasse tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Muito bom lembrar disso aí, Isaac. Então ele aproveita ali aquele julgamento que ele estava acontecendo com ele e fala, né, ousadamente, é ousadia. Ousadamente ele fala. Também lembrei dos apóstolos no início da igreja, quando os líderes religiosos, né, judaicos, proibiram eles para não divulgar o evangelho da graça, mas eles respondem: vale obedecer mais a Deus do que aos homens. Que ousadia! É isso aí. É bom a gente meditar nisso, né? Porque isso encoraja a gente. Confiando no Senhor, encoraja a gente em aproveitar o momento de uma conversa com algumas pessoas e falar da palavra, né? Não é importunar a pessoa. O inoportuno não é a gente importunar a pessoa, né? Mas a gente ser ousado em falar a palavra de Deus e a gente tem que fazer isso em mansidão, né? Mansidão, humildade, já entendendo que a gente pode ser escrachado ali. E mesmo assim a gente vai sair contente. Aí, como aconteceu com os discípulos, né? E eles estavam contentes por terem sido vituperados por causa do nome de Cristo. Ô, irmãos, aí o Claudio Amar está perguntando aí também, essa passagem, Colossenses 4:6, serve para nós quando um irmão de denominação vem perguntar onde nós estamos congregando, se está dando o dízimo, etc., quando vem fazer algumas perguntas assim, o irmão poderia responder aí? Eu entendo como para todo mundo, hein, irmão Claudio Mar? Eu acho que para todos a gente tem que. A nossa palavra tem que ser agradável, temperada com sal, para justamente nós sabermos como convém responder a cada um. Seja essa pessoa cristã, seja incrédula, né? Que as nossas respostas sempre tenham proveito e, claro, que leve de alguma forma a Cristo, né? Porque quando fala aqui no versículo anterior, andar com sabedoria para os que estão de fora, eu acredito que este de fora aqui são os que não fazem parte da... Perdão, são aqueles que não são cristãos, né? Em sua profissão cristã, que o apóstolo está falando aqui diretamente. Porque lembrar, irmãos, nesse período do apóstolo Paulo não havia divisões de
de igrejas, né? Como é conhecido hoje, essa questão de denominações. Isso foi algo bem mais tarde. Então, o entendimento de igreja que os apóstolos tinham era o que todo cristão na época entendia, que é como, graças a Deus, pela sua misericórdia, hoje também entendemos. Por isso que, quando fala os que estão de fora, são as pessoas mesmo do convívio que o cristão tem no trabalho, né? No social, e que a qual essa pessoa julga que esses outros não são cristãos, os de fora. Mas o verso 6 é uma orientação para a gente, mas é realmente que devemos praticar com todos, eu vejo aqui, não somente com o cristão de fora. Por isso, irmãos, que eu acredito que o que fala aqui em sabedoria é muito importante para nós, andar com sabedoria. Porque, por exemplo, já aí a gente, vamos supor, pega aquele versículo lá de 1 Timóteo, que fala que tem que falar em momento oportuno, e aí pegar aquele versículo e praticar, e no meu trabalho, no momento de alguma coisa que eu tenho que focar em um discurso, eu começo a falar do evangelho naquele momento, meu patrão não gosta, eu causo discórdia entre os meus colegas. Para que tudo isso, né? Mostra claramente que eu não estou agindo com sabedoria, porque eu estou dando um mau testemunho de Deus, né? E não devemos agir dessa maneira, né? Com pressa, com, meu Deus, e tal, e aí agir de qualquer maneira, e ainda mais pegando um versículo bíblico para justificar a ação. Não é assim. É andar com sabedoria, né? Deus vai nos mostrar o momento correto, a hora certa, vai nos mostrar, inclusive, essa parte aqui, ó, como convém a responder a cada um, né? Muitas vezes o irmão quer fazer uma pergunta a nós, uma pergunta que a gente sabe que não vai chegar a lugar nenhum aquela pergunta. Muitas vezes é só por curiosidade mesmo. Então a gente pode pegar aquela pergunta e, em sabedoria, responder de uma outra forma que talvez ele nem imaginou que nós responderíamos. Só que aí nós temos o Espírito Santo para nos guiar, né? Como ele nos habita em nós, em cada um de nós, ele vai estar com a gente em todo momento. Então, é só andarmos com responsabilidade diante do nosso Senhor, que em paz nós vamos exercitando e praticando isso aqui. Michel, já chegou o horário, 9h33. Acho que a gente poderia resumir ali o finalzinho, né? A gente falou aqui da redenção do nosso tempo. Isso deve continuar durante toda a nossa vida, como uma questão de exercício cristão. Agora tem aqui também a redenção de nossos corpos. Isso ocorrerá, é algo futuro, né, como já foi falado, no arrebatamento, quando seremos glorificados. E também tem a redenção da nossa herança, que é algo futuro também. Isso ocorrerá no aparecimento de Cristo, por meio dos seus juízos derramados sobre a terra. O aparecimento de Cristo, todos nós sabemos que quando o Senhor vem com os seus santos para estabelecer o reino dele aqui, nesse mundo. Como estão aí as irmãs? Deu para entender alguma coisa aí? Ficou claro para as irmãs e o restante dos irmãos? Ou a gente volta a algum assunto? Não ficou muito bem esclarecido? Essa questão da redenção, que é compra e libertação, não somente comprou, né? Não só pagou, mas também, vamos dizer assim, se a gente fosse um objeto numa loja, né? A gente compra um objeto na loja, hoje, né, se compra muito por internet, não simplesmente comprou pela internet, mas foi lá e
mas tirou aquele objeto de lá da loja mesmo para si. Então é isso que o Senhor fez conosco. Ele não somente nos comprou, pagou o preço por nós, mas também ele, nos libertou. Ele nos tirou realmente do cativeiro, totalmente. Então vamos lá, Michel. Você poderia agradecer aí para a gente. Qual o próximo tópico? Deixa aí marcado, né? Poderia estar. Próximo é em Cristo Jesus. Pronto. Poderia agradecer, a gente encerra hoje aqui.